favoritas, por ser super prática e ser duas em uma. Hoje nós vamos fazer uma mousse de chocolate, que também pode ser servida como soufflé de chocolate. Eu, particularmente, prefiro as receitas práticas e rápidas. Algumas pessoas gostam de ficar preparando receitas complexas, que levam 3 dias, tem que preparar os caldos. E o mais importante é sempre ter prazer no ato de cozinhar. Mas aqui nós vamos focar para vocês as receitas práticas, rápidas, saudáveis e saborosas. Então hoje, vem comigo! Para a mousse de chocolate hoje, vamos usar 400 gramas de chocolate belga meio amargo. O chocolate meio amargo é o da minha preferência. O nosso paladar é altamente educável. À medida em que nós vamos comendo chocolate amargo, nós vamos nos desacostumando do chocolate ao leite. O chocolate amargo, por ter um teor maior de cacau, que é rico em polifenóis, traz mais benefícios para a saúde do que o chocolate ao leite. E o chocolate ao leite ainda é melhor que o chocolate branco, pois o chocolate branco é praticamente a manteiga do cacau. Então a melhor opção, quanto mais amargo o chocolate, melhor. Hoje nós vamos usar 400 gramas, que eu estou fazendo a receita dobrada, porque no final eu vou mostrar para vocês como ela pode ser servida também como mousse de chocolate. Mas se for uma família pequena, 3, 4 pessoas, o ideal é usar 200 gramas de chocolate, na minha opinião, amargo. Mas qualquer chocolate vai ficar uma deliciosa mousse. Vamos fazer usando o xilitol em substituição ao açúcar. Vou bater a clara em neve, o mesmo procedimento. 8 colheres de xilitol, a medida são 2 colheres para cada uma clara. Como hoje usaremos 8 ovos, serão 8 colheres de xilitol. Estou usando 2 latas de creme de leite sem soro, por isso que eu coloquei elas para gelar. Ela está até suada, que eu tirei agora da geladeira. Eu vou abrir e vou separar o soro. Hoje vou fazer a mousse com whisky. A mousse pode ser feita com whisky ou com rum. São 2 bebidas que vão muito bem com chocolate. Eu particularmente prefiro whisky. E basicamente é isso. Nosso procedimento vai ser bater as claras em neve, separar os ovos, as gemas para um lado, as claras para o outro. Vamos bater as claras em neve, as gemas vão ficar separadas. Eu vou derreter o chocolate hoje usando uma panela própria que simula o banho-maria, mas quem não tem essa panela pode fazer um banho-maria no fogão, colocando 2 panelas, uma maior com água e a outra menor dentro dessa panela com água, encostando nas paredes. E ainda é possível derreter o chocolate no micro-ondas. Todo cozinheiro tem algumas superstições. A minha, eu não gosto de derreter o chocolate no micro-ondas. Eu acho que muda um pouco o gosto. Eu sei que teoricamente é a mesma coisa, mas é cisma de cozinheiro. Então sempre que eu faço a mousse, eu uso essa panela ou o banho-maria. Então vamos começar? O passo da mousse de chocolate e do soufflé que mais demora é derreter o chocolate. Então a sugestão é fazer isso primeiro. Nós vamos colocar os 400 gramas de chocolate meio amargo, 70% belga, nessa panela. Ela é uma panela que tem essa parte de cerâmica e o calor fica nas laterais, simulando um banho-maria. Enquanto o chocolate vai derretendo, nós vamos fazendo os outros procedimentos da mousse / soufflé de chocolate. Quais serão? Agora eu vou separar os ovos, as claras já irão para a vasilha da batedeira, as gemas irei colocar nessa cumbuquinha e depois nós vamos acrescentar as gemas ao chocolate derretido. E vou separar o creme de leite. O creme de leite, quando ele vem na latinha, ele vem com o soro e o creme de leite. A melhor maneira de separar o soro é deixar na geladeira por pelo menos 4 horas. Se você esquecer um macete, você pode colocar a latinha no freezer e esperar em torno de 20 a 30 minutos. Mas eu prefiro deixar na geladeira por 4 horas. Agora nós vamos abrir as latas e com o auxílio de uma colher, vamos jogar o soro fora e vamos usar somente o creme de leite. Vem comigo. Eu gosto de passar uma água em cima da tampa. Por quê?
Como as latas ficam, às vezes, armazenadas por um período maior de tempo nos supermercados ou até mesmo em casa, existe a chance de algum rato ter passado e ter feito xixi sobre as tampas, trazendo o potencial risco de uma leptospirose. Então, toda vez que for usar lata, a recomendação é lavar a tampa antes de abri-la. Assim que você chega com a colher na lateral, prontinho, soro separado do creme de leite, nosso chocolate já está começando a derreter. Como a nossa receita hoje é 2 em 1, a mousse eu escolhi essa vasilha para colocar. E o soufflé precisa de uma vasilha refratária para poder ir ao forno. Então eu peguei 4 ramequinhos, que agora eu vou untar com um pouco de manteiga ghee, e na parte onde nós vamos untar, eu vou usar um pouquinho de açúcar cristal refinado no liquidificador. E aqui nós temos um outro macete. Eu amo cozinhar e sempre utilizo em minhas receitas baunilha, fava de baunilha natural. A fava, nós abrimos ela, usamos a semente dentro da fava e normalmente sobra a casca. Qual que é a sugestão? Qual que é a dica que a gente faz com a casca da baunilha? A gente coloca dentro do açúcar para aromatizar o açúcar, com um cheirinho de baunilha. Então isso daqui é um pedacinho da fava da baunilha depois de utilizada. Muitas pessoas me perguntam se usar açúcar demerara, açúcar mascavo, se traz algum benefício para a saúde. Eu sempre digo o seguinte, é tudo açúcar do mesmo saco. Vocês conhecem aquele ditado farinha do mesmo saco? Todo açúcar é maléfico para a saúde. O açúcar demerara, o açúcar mascavo, eles só são mais caros. Então você está gastando mais para trazer malefício para a sua saúde. O ideal é não usar o açúcar. Eu vou utilizar agora porque é somente para untar os ramequinhos e nós não vamos chegar a consumir esse açúcar. Ele vai apenas isolar para o soufflé crescer de maneira bonita e uniforme. Vamos lá? Vamos passar manteiga com auxílio de um pincel nos ramequinhos. Nós vamos colocar o açúcar. Então eu sempre indico, o ideal para a saúde é usar o xilitol ou o stevia. Vários pacientes reclamam do gosto do stevia. O stevia ele tem uma questão que a maioria dos adoçantes usam uma parte da folha que deixa aquele gosto residual. Essa parte da folha ela é mais barata e por isso a maioria da indústria utiliza ela para fabricar o adoçante stevia. E a maioria realmente deixa um gostinho residual. Então a melhor opção que nós estamos usando hoje é o xilitol. Açúcar não adianta. Demerara, mascavo, cristal, refinado, todos são horríveis. O refinado é o pior de todos por causa da química que é colocada nele para ele ficar branquinho daquela maneira. Mas açúcar é sempre ruim para a saúde. Vem agora para o xilitol e para o stevia. Até agora nós já colocamos primeiro o chocolate para derreter, separamos o soro do creme de leite, já untamos os ramequins com um pouquinho de manteiga ghee e açúcar refinado e agora eu vou separar 8 ovos. As claras virão para a vasilha da batedeira e as gemas virão para essa vasilha para mais tarde serem incorporadas no chocolate. Vamos começar. E aqui tem mais um macete que eu gosto sempre de ensinar. As pessoas falam que para o doce ficar mais gostoso, as galinhas têm que ser felizes. Então eu sempre compro para fazer
sobremesa, eu sempre tento comprar ovos orgânicos. Para a saúde como um todo, eles são bem melhores. Mas para a sobremesa, é especial que o ovo seja orgânico, porque as galinhas são criadas soltas e galinhas felizes fazem uma sobremesa mais doce. Ovos separados, claras na batedeira, gemas aguardando para serem incorporadas ao chocolate. Agora nós vamos bater as claras em neve, acrescentando o xilitol. E depois que a clara estiver em neve, o chocolate já vai ter terminado de derreter. Nós vamos começar a colocar as gemas no chocolate, o creme de leite no chocolate, o uísque no chocolate e depois eu vou dar um macete para vocês da clara como ser incorporada no chocolate para manter o ar e virar uma deliciosa mousse e um delicioso soufflé de chocolate. Vamos lá! A clara já começou a dar o ponto de neve. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou colocar 2 colheres de sopa de xilitol para cada clara, ou seja, serão 16 colheres de sopa de xilitol. Aqui varia muito de acordo com o gosto da pessoa. Se vocês gostarem do doce menos doce, coloquem 1 colher de xilitol ou 1,5 colheres. Mas para mim, doce tem que ser doce. Então aqui eu uso 2 colheres de xilitol para cada uma clara. Vamos lá? Quando a clara dá esse ponto de picos firmes, já é o ponto da clara em neve ideal. E agora, é o famoso teste. Virar a vasilha de ponta cabeça, picos firmes, e viramos a clara e ela não caiu. Vamos deixar a clara reservada, que a clara será a última a ser incorporada na nossa mousse e soufflé. O chocolate já está totalmente derretido e agora nós vamos colocar primeiro as gemas. Várias pessoas me perguntam se há necessidade de tirar a pelinha das gemas. Para essa sobremesa eu não tiro porque o uísque tem um gosto forte e não vai deixar nenhum resíduo do gosto da pele ou de gemas na sobremesa. Se for uma sobremesa mais delicada, aí neste momento a gente passa numa peneira e tira aquela pelezinha que envolve as gemas. Combinado? Vamos colocar as gemas. É só misturar as gemas ao chocolate. Olha como é que ele muda de consistência. Agora vamos colocar as 2 latas de creme de leite sem soro. Primeira. And I would have you anyway, dear. Any way your heart could bear. Even if you had to leave me. Essa é a nossa base com chocolate derretido, 70% belga, as gemas e o creme de leite. Agora, aqui tem um macete. Nós vamos pegar aproximadamente 1/3 das claras em neve e vamos incorporar ao chocolate de maneira bem delicada, bem gentil, para manter o ar da clara em neve nessa mistura. Então nós vamos aerar o ganache de chocolate. Depois que o ganache já estiver aerado, nós vamos voltar desta vasilha para a batedeira e vamos terminar de misturar aqui novamente com delicadeza para preservar o ar da clara em neve. Tá joia? Nosso objetivo é que o ar não saia do chocolate. Então tem que misturar, ó, bem delicado, com movimentos circulares amplos. Esse é um macete para a mousse e o soufflé ficarem bem aerados. E agora eu vou pegando daqui e vou transportar para a vasilha que tem
as claras batidas em neve com o xilitol. Esse daqui é o terror das crianças na cozinha. Eu sempre amei raspar panelas. E esse é o famoso pão duro. Ele não vai deixar quase nada, mas no final a gente dá uma experimentada no próprio pão duro. Vamos terminar de jogar o ganache na clara, nas claras em neve. Então agora continuar incorporando gentilmente, ó, movimentos circulares amplos. Olha que bonito. O chocolate incorporando com a clara em neve. 2 tampinhas de whisky. 1, 2. É uma tampinha para cada receita. Lembrando que hoje eu estou fazendo a receita dobrada, porque nós vamos colocar uma parte no ramequim para ser servida como soufflé e nós vamos servir o restante como mousse de chocolate. Mas se for uma família pequena, vai ser uma tampinha de whisky e não 2. Lembrando sempre de mexer bem no fundo para poder incorporar todo o chocolate às claras em neve. Se você for servir individualmente, você pode colocar todos no ramequim e servir cada convidado no seu prato. Se você for servir numa porção família, você coloca uma vasilha comunitária. O que nós vamos fazer? A parte da mousse eu vou colocar na vasilha de vidro e a parte que nós vamos assar para servir a mousse como soufflé de chocolate, nós vamos colocar nos ramequins. Então agora eu vou pegar uma concha para me ajudar a servir. Os soufflés irão crescer no forno, então uma dica é não encher totalmente o ramequim. Deixe uma pequena distância para na hora que ele começar a se elevar, ele ter um espaço livre para poder percorrer. Tá bem? Consigo resistir. O cozinheiro tem que provar o que ele está fazendo. Tá muito bom. O cozinheiro que não prova o que faz, não sabe o resultado que vai ter. Está muito gostoso. Poucos ingredientes, pouca bagunça, uma receita e 2 maneiras de servir. Aqui vamos colocar para gelar a mousse. O ideal é pelo menos 6 horas na geladeira. Eu recomendo fazer isso de véspera. Quando você for fazer um jantar ou um almoço, prepara a sobremesa no dia seguinte e deixa ela gelar por pelo menos 12 horas, que ela fica cada vez mais gostosa. O soufflé, a gente pode mantê-lo fora da geladeira ou podemos colocar na geladeira também, não compromete em nada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou guardar todos os 2 na geladeira, porque se você guarda na geladeira, você pode servir tanto como mousse quanto como soufflé. E se você decidir servir como soufflé, basta aquecer o forno e colocar para assar por mais ou menos uns 20, 25 minutos, tá bem? Vamos colocar na geladeira, esperar o tempo apropriado e vamos mostrar para vocês o resultado. Agora vamos pegar a mousse e colocar para assar. Depois de assado, vai virar o soufflé de chocolate. Vamos lá? Uma dúvida que vocês podem ter é o porquê que eu coloquei o ramequim que vai ser assado como soufflé na geladeira. Eu fiz isso porque ao ficar gelado, você tem a faculdade de servir ou como mousse, diretamente da geladeira para a mesa, ou, se você quiser, ao colocar para assar, ele vai crescer e vai virar um delicioso soufflé. Mas se você for fazer a receita para servir diretamente como soufflé de chocolate, você pode mantê-lo em temperatura ambiente e quando estiver faltando mais ou menos uns 20 minutos para o jantar terminar, você já pré-aquece o forno e coloca para assar, que é o tempo que nós vamos precisar.
A temperatura indicada são 200 graus Celsius, que no nosso forno correspondem a 400 graus Fahrenheit. E o ideal é o forno já estar pré-aquecido para quando colocarmos o ramequim com a mousse se transformar no soufflé de chocolate. Pessoal, como eu sempre falo, cozinha é amor e capricho. Então, enquanto o soufflé está assando no forno, o que eu vou fazer? Eu vou decorar o prato que nós vamos servir. Tudo com capricho e amor fica mais gostoso, não é mesmo? Então, enquanto a gente espera, prepara o prato para servir com uma boa apresentação. Desliguei aqui. Algumas observações. A primeira é que, como nós usamos o xilitol no lugar do açúcar, o soufflé cresce menos do que quando se usa o açúcar na receita. Quando ele é feito com açúcar, ele cresce quase o dobro do tamanho da vasilhinha, mas com o xilitol ele fica mais baixinho. Segunda dúvida que vocês podem ter, não é necessário ser assado no forno elétrico. Pode ser feito no forno a gás, pode ser feito naqueles forninhos elétricos portáteis. O importante é que o calor do forno venha de baixo para cima. Não pode colocar no forno aquela função grill, onde o calor vem de cima para baixo. Pois se a gente colocar na função grill, ele vai queimar a parte de cima do soufflé e não vai dar tempo dele crescer e aerar internamente. Mas qualquer forno é apto para preparar essa receita. Agora eu vou colocar o soufflé nos pratos, vou colocar uma bola de um sorvete de pistache de boa qualidade e nós vamos experimentar. Vem comigo! Agora nós vamos partir o soufflé com um pouquinho de sorvete, experimentar, mas tenho certeza que vai ficar uma delícia. É uma receita prática, apenas 5 ingredientes: chocolate meio amargo, ovos, xilitol, uísque e o creme de leite. E fica com a possibilidade de comer como soufflé de chocolate ou mousse de chocolate. Aproveita! Eu peguei então um quadradinho de chocolate sem glúten, que eu comprei nesses empórios que vendem a granel. Eu coloco ele alguns minutos na geladeira para ele ficar mais fácil de ser ralado. Muito bom. Então foi isso. Uma receita, mousse de chocolate, 2 aplicações. Pode ser servida gelada como mousse ou assada como um soufflé de chocolate. Prática, rápida, gostosa e saudável. Até a nossa próxima receita. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no nosso canal. Grande beijo.